A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Fernando Martins com o tema Asseio Verbal, do grupo Irmão Fritz. Queridos irmãos do Ideal Espírita, muito boa noite a todos, que todos estejam com tranquilidade em seus lares, com muita harmonia, com muita paz, porque é a paz de Jesus que está conosco, que nós precisamos tê-la, sempre conosco. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito de parte do Evangelho, que consta no Evangelho de Jesus Cristo, e ela está no livro Palavras de Vida Eterna, que foi escrita pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, com a iluminação do nosso irmão Emmanuel. A lição de hoje que nós nos propusemos a refletir sobre ela, chama-se Asseio Verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Esse preâmbulo dessa lição está nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Vamos à lição. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos, a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebemos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Queridos irmãos, nós vimos pela lição e nós sabemos no nosso dia a dia, na nossa vida, que Deus nos deu um instrumento extremamente bom, extremamente ótimo para que nós possamos fazer a nossa comunicação. No nosso corpo físico, nós temos esse instrumento que nos propicia comunicarmos uns aos outros, que é a nossa língua. A nossa língua é que ela vai nos propiciar articular as palavras. O nosso corpo vai poder articular os gestos que farão com que nós possamos fazer a comunicação entre nós. Então é de suma importância que nós saibamos diligenciar os movimentos desse nosso instrumento que é a nossa língua, porque através dele nós podemos subir aos páramos celestiais com muita tranquilidade e com muita rapidez. Mas também
através dele, nós podemos descer também para lugares profundos, para lugares onde nós, com certeza, não estaremos satisfeitos de ficar. E ali estaremos, até um dia que aprendermos a realmente usar, né, com parcimônia esse nosso instrumento que é a língua. Jesus, na sua passagem aqui pela terra, foi muito feliz quando, em todas as oportunidades, em todas as situações. E quando ele se referia, ao uso da língua, do verbo, né, ele deixou para nós lições importantíssimas. Certa feita, ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Nós sabemos, queridos irmãos, que a palavra tem força. Nós sabemos que a palavra, ela é carregada de energia. E ela é carregada de energia positiva ou negativa. Depende muito de quê? Do estado de espírito nosso, do cérebro, do coração. Então, através da palavra, nós poderemos transmitir não só o texto da palavra, mas também energias que certamente irão influenciar aquelas pessoas que nos ouvem. Então é importante que nós tenhamos muita cautela, como diz aqui na lição, muita cautela no pronunciarmos as palavras. Porque, conforme diz aqui, quem tem aquela dificuldade, às vezes, para ter essa cautela, esse controle, que a sua palavra seja apenas sim, sim, não, não. As palavras têm poder. Elas criam realidade. Elas influenciam emoções e pensamentos. Através das palavras que a gente emite, que a gente profere, a gente pode fazer nascer nas pessoas que nos ouvem diversos tipos de sentimento. Através da forma como se fala, através da forma como se expressa o verbo. Um não é sempre um não. Um sim é sempre um sim. Mas dependendo da forma que é pronunciado, causa impressão diferente nas pessoas a quem nos ouve. O assédio verbal é um reflexo da pureza do coração. O asseio verbal é um reflexo da pureza do coração. Nós nos preocupamos muito, como diz aqui na lição, com o asseio do nosso corpo, com o asseio da nossa casa, com o asseio do nosso carro, enfim, nós nos preocupamos com essas limpezas todas, mas nós estamos nos preocupando também com o asseio do nosso coração. Nós estamos nos preocupando com o asseio da nossa mente. Nós estamos procurando limpar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração de mazelas, de coisas ruins, entendeu? E se porventura nós estivermos com isso, que nós não expressemos isso para o exterior, porque nós estaremos encaminhando problemas, dificuldades para outras pessoas. Porque a nossa fala, né? Voltamos a repetir, a nossa fala, o nosso pronunciar, realmente causa interpretações diversas nas pessoas. A linguagem negativa pode criar padrões de pensamentos limitantes. A comunicação assertiva, ela é fundamental para relacionamentos saudáveis. Então, vamos procurar filtrar sempre que formos falar. Vamos procurar saber a quem nós estamos falando. Procurar saber se aquelas palavras que nós vamos proferir vão trazer algo de positivo para aquelas pessoas ou vão trazer algo de negativo. Então vamos frear. Vamos falar apenas aquilo que possa realmente ser de útil para as outras pessoas. Técnicas que podem ser usadas para melhorar o asseio verbal. Autorreflexão. Observar as palavras e pensamentos. Silêncio. Praticar o silêncio para evitar palavras desnecessárias. Muitas vezes, calar, né? O silêncio é mais interessante do que falar alguma coisa. Porque nós estaremos assim contribuindo para não estimular o desencanto de outras pessoas. A escuta ativa é muito importante, entendeu?
ouvir antes de falar, ouvir a pessoa com atenção, ouvir atentamente, entendeu? Procurando entender as razões, os motivos daquela pessoa estar falando aquelas palavras, naquele momento, naquele horário, com aquele timbre de voz. Muito importante que nós saibamos ouvir, porque a partir do momento que nós aprendemos a ouvir, nós vamos raciocinar sobre o que nos foi falado, o que nos foi conectado, com certeza nós vamos saber filtrar as nossas palavras, filtrar as nossas reações e com certeza vamos contribuir para o benefício de outras pessoas. Palavras positivas, vamos usar sempre palavras positivas, principalmente lembrando as pessoas que nada é eterno, tudo passa. A alegria, a tristeza, o sofrimento, a bonança, tudo passa. Tudo passa. Então, principalmente, se nós temos fé em Deus, se temos fé na doutrina que Jesus veio aqui nos ensinar, com certeza nós vamos ter a tranquilidade e o equilíbrio, entendeu? Para podermos levar adiante toda e qualquer situação que tivermos que passar. Então, sempre devemos proferir palavras positivas, independente da situação que estamos colocando, independente da situação do nosso companheiro, do nosso amigo que está em conversa conosco. Então, o asseio verbal é um caminho para a espiritualidade. Por quê? Porque ela nos ajuda a desenvolver autoconsciência, cultivar respeito pelos outros, criar um ambiente positivo. Então, imagine bem, se a gente tenha o hábito, se a gente cultiva o hábito de, por qualquer situação, a gente emite palavras de reclamação, a gente emite palavras de sentimento ruim, a gente emite palavras que desagradam outras pessoas. Então, o que a gente já sabe que a gente recebe tudo aquilo que a gente doa. A gente recebe, porque a gente recebe tudo. Então, como nós gostamos, né, naturalmente, de recebermos palavras boas, palavras sucintas, palavras de alegria, nada mais justo que nós também façamos o mesmo, que nós também proferimos palavras positivas, né, até para animar, para retirar a pessoa de um desânimo, né? Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, aquelas pessoas que, infelizmente, aqueles irmãos nossos, que infelizmente ainda se comprazem naquela tristeza de pensar em ludibriar outras pessoas, usando esse mecanismo, esse instrumento que é a língua, a proferir palavras que podem levar pessoas para um mau caminho, é triste a gente saber que infelizmente ainda existe essas pessoas, mas que provavelmente essas pessoas ainda não têm o conhecimento pleno do Evangelho, não sabem que mais dia menos dia aquela sua atitude retornará para ele. Então, vamos procurar evitar aqueles males que a gente sabe que atrapalham. A fofoca, né? A futrica, né? Vamos procurar evitar, entendeu? Se uma pessoa vem fazer um comentário conosco, se aquele comentário não é um comentário de boa qualidade, não é um comentário malsã, é um comentário... Então, vamos esquecer. Vamos fazer aquele esquema do entrar no ouvido e sair no outro, entendeu? Porque, na verdade, a verdade absoluta, quem sabe é Deus. A verdade absoluta é de Jesus. Então, cada um tem uma opinião sobre um fato, cada um tem uma opinião sobre um determinado assunto, mas a verdade absoluta é de Deus. Então, vamos procurar ter esse filtro para podermos ter uma condição melhor e podemos assim estar melhor juntamente com todas as pessoas. Em mais uma passagem de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 11 e 12, ele dizia o seguinte: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca.
Isto sim contamina a pessoa. Aí Jesus explica que o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Ele diz que do coração podem sair maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Então isso é que provém do coração e que nós às vezes exalamos através da nossa fala. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado, cultivar bastante. E o que nós podemos fazer para podermos melhorar, para podermos manter uma fala digna, uma fala que realmente pode ajudar? Nós temos que procurar ter informações, instruções que sejam positivas. Na religião que nós estivermos, vamos procurar os livros que possam nos ajudar a poder manter uma didática de linguagem, de fala que seja positiva. Vamos ouvir as pessoas que nós temos conhecimento e sabemos que podem nos ajudar. Nós temos na nossa doutrina espírita livros e mensagens do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, enfim, Raul Teixeira. Então nós temos onde buscar para realmente podermos entender. Vamos ler, vamos ouvir, vamos assistir, entendeu? Doutrinações, vamos assistir documentários que realmente possam nos elevar e fazer com que nós possamos estar cada dia melhores e com uma linguagem coloquial boa, positiva, equilibrada, entendeu? Equilibrada, para que nós possamos estar contribuindo para o equilíbrio também dos nossos irmãos, das pessoas que moram conosco, que residem conosco, entendeu? Porque quando a gente profere uma palavra, a gente não pode nem imaginar o que a gente pode causar nas outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas também têm nervo igual a gente. Então é importante a gente saber isso. O nosso parâmetro de harmonia é Jesus. Ele ensinava de forma tranquila e serena. Certa feita, um irmão nosso que esteve aqui na Terra antes de Jesus, né, uns anos antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, que foi Sócrates. Sócrates, uma vez, ele foi abordado por um cidadão que chegou para ele e falou para ele assim: ô Sócrates, eu tenho algo para te contar. Aí eu vou contar agora. Sócrates falou assim: não, calma um pouquinho. Antes de você me contar isso que você tem para me contar, você já observou se isso que você vai me contar é verdade? Isso que você não... não tem bem certeza não, eu ouvi falar. Então, peraí. Então, não conta ainda não. Outra coisa. Isso que você vai me contar vai trazer bondade? Vai ser bom para mim ou vai ser bom para você? Ah, não, para você não vai não, porque é alguma coisa que, né, não é bem, entendeu? Então tá bom, então é o segundo crivo, não vai contar. O terceiro crivo, isso que você pretende me contar, tem utilidade? Vai ser útil para mim? Vai ser útil para você? Ah, isso aí eu não sei. Para mim não vai ser não. Para mim não faz diferença. Mas para você eu não sei, entendeu? Então, se esse assunto que você quer me contar não passou pelos 3 crivos, não conte. Não conte, eu prefiro não saber. Entendeu? Deixa do jeito que está. Então, gente, é os 3 crivos que Sócrates ensinou para nós, que nós já ouvimos já diversas vezes, né? Então é importante a gente saber isso. As nossas palavras influenciam, inclusive, nos animais, né? Cachorro, quem tem animal em casa, cachorro, gato, sabe muito bem, né? Como que os animais se influenciam pelas nossas palavras, né? Até as flores gostam quando a gente chega perto dela, elas pressentem que a gente está de bom humor ou de mau humor, e as nossas palavras influenciam também no desenvolvimento das flores. Então, meus irmãos, a lição de hoje é sobre o asseio verbal, asseio das nossas palavras, porque além de limpar o nosso ambiente físico,
temos que procurar limpar também o nosso coração, a nossa mente e, sobretudo, usar esse instrumento que é a língua que Deus nos deu para o benefício do bem, né? Para coisa boa, para poder realmente evoluir-nos e também ajudar as outras pessoas, né? Que nós possamos ter essa tranquilidade, ter essa consciência para podermos fazer desse instrumento um bom instrumento. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma noite tranquila, equilibrada e temos assim, cuidarmos do asseio do nosso verbo para que possamos estar assim agradando a Jesus. Boa noite. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.